Fala, meus amigos da Inove, tudo jóia com vocês? Meu nome é Caio De Lucas, sou advogado, professor, especialista em direito do consumidor e nesse curso serei o seu professor, onde a gente vai aprender ali a como advogar em demandas envolvendo o golpe do Pix. Vamos lá então, pessoal. Já vamos adiantar aqui que hoje a gente tem muito assunto para conversar. Então, o nosso objetivo é trazer para você aí uma base, um norte de como advogar em demandas envolvendo o golpe do Pix. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Caio De Lucas, eu sou advogado, mentor e professor, atuo com exclusividade no direito do consumidor. Sou pós-graduado em Direito do Consumidor em São Paulo e também sou pós-graduado em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra. Sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da subseção aqui da OAB de São Paulo e também sou professor, colunista em outras plataformas jurídicas. Como que vai ser mais ou menos a divisão do curso, pessoal? Vamos lá. A gente dividiu esse curso em 3 blocos de 20 minutos, o qual a gente vai estar falando primeiro o que é o golpe do Pix. Num segundo momento, a gente vai aprender a aplicação do CDC. Num terceiro momento, eu vou trazer aqui o posicionamento do STJ, uma súmula, uma jurisprudência aqui do Tribunal de São Paulo também, né? Do Tribunal de São Paulo, do STJ. E também eu vou estar trazendo aqui a resolução do Banco Central, que é importante que a gente tenha esse conhecimento também, tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas súmulas do STJ e algumas jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. Primeiramente, o que é o golpe do Pix? Eu costumo dizer que golpe do Pix é gênero, ao passo que toda prejudicialidade que o consumidor tenha relacionada ao Pix, a gente pode então caracterizar como golpe do Pix. E hoje, quando a gente fala do golpe do Pix, o que a gente destaca aqui? A gente tem a conta bancária fraudadas por criminosos, a gente tem quando falsos gerentes, falsos funcionários do banco estabelecem contato com o consumidor com o objetivo de aplicar o golpe. A gente também tem um golpe do Boa Noite Cinderela, que foi um caso prático aqui do escritório, onde o meu cliente ele se relacionou com uma mulher e essa mulher acabou colocando ali um remédio na bebida dele, né? E ele acabou ali desmaiando, vamos dizer assim, e a mulher então pegou o celular dele e fez ali várias transações via Pix. Foi um caso que o meu cliente teve um prejuízo de R$ 40 mil, mais ou menos, e a gente conseguiu reverter essa situação na justiça, né? O meu cliente não pagou, né? Ou melhor dizendo, ele teve a restituição desse valor de aproximadamente de 40 mil. A gente também tem aqui uma outra possibilidade, que são links fraudulentos, né? Quando terceiros encaminham no seu WhatsApp, nas suas redes sociais e acabam invadindo ali posteriormente a sua conta. E a gente também tem o robô do Pix, que é aquela promessa, né? Deposite R$ 1.000 no Pix e receba 5 mil. E a gente também tem agora uma nova modalidade, que seria a proposta de emprego. A proposta de emprego, né? O qual você, em regra, recebe um convite nas suas redes sociais para que você trabalhe, então, para grandes e-commerce, só que para isso você tem que comprar uns créditos dentro da plataforma. E quanto mais crédito você compra, mais você vai recebendo tarefas e, em regra, quanto mais você trabalha, em regra, você mais iria receber. Só que isso não acontece, isso trata-se de um golpe, tá? E como o pagamento é mediante golpe do Pix, então a gente pode caracterizar também como um golpe do Pix. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. Vamos supor que você está me assistindo aqui e quando terminar essa aula, um cliente vai te ligar e vai falar assim: olha, doutor, eu fui vítima do golpe do Pix, o que eu tenho que fazer? Inicialmente, você deve entrar em contato com a instituição financeira. Por quê?
para que essa promova o chamado MED. O que é esse tal de MED, Caio? Eu nunca ouvi falar sobre isso. MED é o Mecanismo Especial de Devolução. Em outras palavras, é como se fosse uma penhora online. O golpe do Pix, a gente tem duas figuras aqui. A gente tem a figura do banco pagador, que é onde o dinheiro do consumidor está saindo, e a gente tem aqui o banco recebedor, aonde consta ali a conta bancária do golpista, onde ele está recebendo aqueles Pix. Perfeito, pessoal? Então, como que funcionaria o MED, o Mecanismo Especial de Devolução? Esse mecanismo funciona da seguinte maneira: o banco pagador encaminha um comunicado para o banco recebedor e fala mais ou menos assim: banco recebedor, esse Pix que você está recebendo aí do João, bloqueia ele porque existe suspeita de fraude. Então, quando a gente fala do golpe do Pix, existe essa defesa bancária, que quando realizada, aumenta significativamente as chances do consumidor reaver o seu dinheiro, o seu direito, enfim. Um detalhe importante aqui: quando o consumidor ele contesta uma transação que ele não reconhece, como por exemplo o golpe do Pix, que são transações ali na conta bancária, o consumidor ele não precisa ter conhecimento prévio que existe o tal do MED. Isso cabe à instituição financeira promover a segurança. Tá? Então, o consumidor ele não tem essa obrigação de ligar para a instituição financeira e falar assim: olha, a instituição financeira, abre o MED aí, mesmo porque alguns consumidores nem sabem que isso existe. Somando-se a isso, o consumidor ele também não tem a obrigação de notificar a instituição financeira. Essa, através das suas próprias forças e através da sua própria segurança, já deve reconhecer que se trata ali de um golpe do Pix e providenciar o bloqueio cautelar, o qual a gente vai conversar mais adiante. Então, você pode estar se perguntando assim: pô, Caio, então por que você falou que o primeiro passo é notificar a instituição financeira? Porque, pessoal, ainda que seja uma obrigação dela, se eventualmente o consumidor percebe que está sendo vítima do golpe, ele pode, de alguma maneira, ali, contribuir para a instituição financeira, mas isso não é obrigação sua, perfeito? Mais adiante, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o bloqueio cautelar da resolução número 1 do Banco Central, em especial o artigo 39B, perfeito? Posteriormente, boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele pode ser eletrônico, tá joia, pessoal? Não precisa obrigatoriamente tá comparecendo ao distrito policial. Você também pode registrar no consumidor.gov, no PROCON, que a gente fala aqui que seria uma reclamação, um registro extrajudicial. Você também pode promover uma notificação extrajudicial para a instituição bancária, né, instituição financeira, e você também pode promover, então, um processo judicial. Tá joia? Um detalhe que eu quero trazer aqui, que uma vez eu escutei numa outra situação, que eu quero trazer para vocês aqui o meu ponto de vista, tá? Quando a gente fala no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem ali 119 artigos, perfeito? Nenhum deles traz a previsão que, primeiro, o consumidor precisa reclamar extrajudicialmente para somente depois ingressar na justiça, tá? Então, essa questão do consumidor.gov, do PROCON, da notificação extrajudicial, ela é bem-vinda? Muito, porque tudo que acontece no extrajudicial você deve refletir para o judicial. Perfeito? Agora, se você me perguntar de uma maneira objetiva: Caio, eu preciso fazer uma notificação extrajudicial para entrar com processo judicial? Não. Caio, eu preciso fazer uma reclamação no consumidor.gov ou no PROCON para entrar com processo judicial? Não. E isso não é ninguém que me falou. Eu já entrei com processos sem nenhuma tratativa no que tange ao consumidor.gov, ao PROCON e a notificação extrajudicial, e a gente teve êxito na demanda, tá? O que acontece aqui é o seguinte: não é segredo para ninguém
que existe hoje o acúmulo de processo judicial. Então, a partir do momento que o juiz verifica que você tentou resolver essa situação na via extrajudicial e não obteve êxito, e devido a isso você entrou na justiça, essa situação ela tem de ser vista com bons olhos pelo juiz, tá? O que você precisa ter aqui, eu diria, que provas de que você levou essa situação para a instituição financeira e ela falou que ia ficar vendo para esperar 10 dias, esperar 7 dias e não resolveu. Daí sim você entra com o processo judicial. Agora, se você me perguntar, Caio, além das tratativas extrajudiciais, o qual o meu cliente comprova que tentou resolver ali com o banco, trocou um e-mail, trocou um WhatsApp, eu preciso obrigatoriamente consumidor.gov, Procon, notificação extrajudicial? Não precisa, tá? Não precisa, e eu vou somar aqui a minha justificativa. Os 119 artigos que compõem o Código de Defesa do Consumidor não tem nenhuma previsão que primeiro eu tenho que reclamar nesses órgãos para ingressar na justiça. Isso nos traz a seguinte interpretação. É importante que a norma seja analisada no seu estrito sensu, porque é isso que garante a segurança jurídica no nosso país. Se a gente começar a interpretar o Código de Defesa do Consumidor, cada um faz uma interpretação avulsa, a gente vai ter então um CDC para cada um. Né? Se tivesse escrito aqui no Código de Defesa do Consumidor que antes de ingressar no judiciário precisa fazer isso, aí poderia ser uma outra situação, que não é o caso. Perfeito, pessoal? Show de bola, então. Vamos lá. Então, só para ficar claro, é importante que você junte no processo que você teve um mínimo de tratativa com a instituição financeira, tá? Isso é muito importante. Então, eu abro aqui uma super dica. Se o seu cliente ele for vítima do golpe do Pix, não adianta ele ficar lá na mesa do gerente trocando um monte de ideia verbal, porque essa ideia verbal ela se perde no ar, né? É importante que tudo seja documentado. Você foi chamado ali para falar com o gerente da instituição, você vai. Só que no final você vai falar assim, gerente, você pode me passar o seu e-mail para a gente deixar tudo registrado que a gente conversou aqui? Por quê? Porque é esse e-mail que vai para o processo. O que vocês conversaram ali vai ser um pouco difícil a gente juntar no processo, tá? Então, não adianta você ficar ali na mesa do gerente trocando um monte de ideia 2 horas, porque essa ideia trocada não está no papel. E o processo judicial ele é baseado exclusivamente em provas, tá? Show de bola, então, pessoal. Aqui eu trouxe, né, o caminho, né, do golpe. Eu trouxe aqui o caminho do golpe, que a gente conversou banco pagador, banco recebedor, tá? E eu faço aqui agora alguns questionamentos. No polo passivo da ação, posso colocar os 2 bancos? A resposta é sim. Agora eu vou complementar a minha pergunta. Eu devo? A resposta é não, tá? Por quê? Porque, pessoal, nesse caso, de uma maneira bem objetiva, você vai estar aumentando a sua carga de trabalho, porque você vai estar ali tendo que fazer 2 réplicas à contestação, você vai estar ali trazendo um acúmulo de trabalho que não necessita. Tá? Então, assim, você pode? Pode, mas você aconselha? Não. E como eu sei quando eu vou colocar um, quando eu vou colocar outro? Olha, 99,9% dos casos, a gente sempre vai focar no banco pagador. O banco pagador, 99% dos casos, é ele que vai responder. Por quê? Quando a gente analisa o caminho do golpe, o que a gente verifica? Que se o banco pagador tivesse bloqueado o golpe, não deixado o golpe ser concluído, o banco recebedor não teria recebido o dinheiro. Então eu entendo que tudo começa no banco pagador. Se o banco pagador ele traz ali a sua segurança, não tem a conclusão do golpe, o banco recebedor não recebe. Tá? Então esse é o meu ponto de vista, é isso que eu faço na prática, tá? Mas eu trouxe aqui também uma jurisprudência
para a gente analisar aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Um consumidor, ele adquiriu uma motocicleta e ele fez o Pix, né? E ele nunca recebeu essa moto. Daí, o que entendeu aqui a jurisprudência? Que o banco réu não demonstrou a regularidade da abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador, da aplicação do golpe. Então, qual que é o detalhe aqui, ó? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de processar o banco pagador, num primeiro momento, eu trago aqui a ideia de quando acontece várias transações e o banco não realiza o bloqueio cautelar. Tudo isso vai ficar extremamente claro quando a gente chegar no último módulo, eu tenho certeza. O que eu preciso que você saiba agora é o seguinte: o nosso foco de processar o banco pagador é quando ocorre ali as sucessivas transações via Pix, tá? O qual o banco pagador não promove o chamado bloqueio cautelar. É uma atividade extremamente anormal, extremamente estranha ao comportamento do consumidor. São várias transações, o golpista entra na conta do consumidor e faz ali vários comandos, né, para que o banco pagador encaminhe um monte de Pix no intervalo extremamente curto. Então, nesse caso, o nosso foco tem que ser o banco pagador, porque ele não realizou o bloqueio cautelar previsto na resolução do Banco Central, artigo 39b, tá? Agora, o banco recebedor, você pode processá-lo quando, por exemplo, já aconteceu isso aqui no escritório. Um cliente, ele foi comprar um videogame. O cliente ele foi comprar um videogame pela rede social, né? E é um videogame que ele pagou R$ 2.000 e ele nunca recebeu o videogame. Então, nesse caso, o Pix de R$ 2.000 é um comportamento normal do meu cliente. Ele tem um costume de transacionar 2.000, né? 2.000, 3.000. Então, nesse caso, qual que foi o nosso foco? Processar o banco recebedor, que não comprovou os cuidados básicos necessários antes de abrir essa conta bancária do golpista, tá? Então, qual que vai ser o nosso foco aqui? Quando se tratar de golpe do Pix, o qual ocorre várias sucessões de transferências, e isso vai ficar muito claro para vocês no final do curso, o nosso foco é o banco pagador, porque ele não promoveu o bloqueio cautelar. Trata-se de um comportamento extremamente anormal, extremamente estranho, atípico do seu cliente, porque ele não tinha o costume de transacionar vários Pixes por dia. Então, nesse caso, o nosso foco é o banco pagador. Eu reitero que isso vai ficar muito claro no final do curso. Agora, se eventualmente é uma situação que não se trata de Pix sucessivos, não se trata de um comportamento estranho, anormal, atípico do seu cliente, o nosso foco aqui pode ser, então, processar exclusivamente o banco recebedor, porque ele tem que comprovar que antes de abrir a conta desse golpista, ele tomou todos os cuidados necessários, tá? E você pode estar se perguntando, quais seriam esses cuidados necessários? A gente tem que abrir a resolução do Banco Central de número 96 e a resolução 4.753 do Conselho Monetário Nacional. Essas duas resoluções, elas trazem ali o que o banco, o que a instituição financeira tem que fazer, quais são os cuidados básicos antes de abrir uma conta bancária, tá? Existem ali regras, não é simplesmente chegar com o RG e comprovante de endereço e abrir a conta. E onde a gente sabe quais são esses critérios básicos, mínimos, a resolução do Banco Central e a resolução do Conselho Monetário Nacional. Outra pergunta que me fazem com bastante frequência: eu posso processar o golpista? Porque quando você puxa ali o extrato bancário do seu cliente, você acaba vendo aonde esse dinheiro foi. E a resposta é não. A resposta é categoricamente não, independentemente de qualquer situação. Por quê? Porque o golpista, né, aquele suposto nome que consta no extrato bancário, por lógica, não é ele. Aquilo ali é um laranja. Aquilo ali não se trata do golpista, então assim, você não vai conseguir encontrá-lo, tá? Então,
independentemente de qualquer situação, processo golpista? Não. O nosso foco tem que ser no banco pagador ou no banco recebedor. Posso processar os dois? Pode. Você deve? Não. Quando o processo banco pagador? Quando ocorrer a sucessão de PIX, o qual a gente tem um reflexo aqui de um comportamento extremamente estranho, anormal, atípico, transações vultuosas que o seu cliente nunca fez. Sucessão de PIX. Por que o foco é o banco pagador? Porque ele não promoveu o bloqueio cautelar do artigo 39b da resolução número 1 do Banco Central, do qual a gente vai conversar adiante. Quando processar o banco recebedor? Quando a transação via PIX é uma situação comum ao seu cliente, por exemplo, um PIX de 2.000. É comum ao meu cliente fazer um PIX de 2.000, porque ele queria comprar ali o videogame. Então, nesse caso, a gente processa o banco recebedor, tá? Para que o banco recebedor comprove que quando ele abriu a conta desse golpista, ele tomou todos os cuidados básicos necessários previstos na resolução. E para a gente encerrar aqui, essa questão do meu cliente de ter comprado o videogame, qual que é o ponto? Um dos critérios para que o banco bloqueie a conta e proíba esse golpe do Pix, ou seja, o banco pagador, ele promove ali o bloqueio da conta, o bloqueio cautelar. Então, se a sua conta está sofrendo golpe, se o banco bloqueia, não consegue mais tirar dinheiro. Então, é o bloqueio cautelar, que a gente vai estudar mais adiante. E esse bloqueio cautelar, quando que ele é ligado, né? Quando que ele é solicitado? Quando ocorre uma movimentação suspeita, atípica, estranha, extremamente anormal. Quando a gente fala do banco recebedor, que é o caso do videogame, se o meu cliente ele tem o costume de transacionar 2.000, o banco ele não teria ali a inteligência para entender que aquilo era um golpe, porque é uma questão corriqueira, normal. Então, daí o nosso foco tem que ser o banco recebedor. Eu trouxe aqui um caso que eu atuei no meu escritório, que a minha cliente teve um prejuízo de mais ou menos 150 mil reais no golpe do Pix, tá? E aí a gente vai estudar a petição inicial, tá? Então, assim, é um curso extremamente prático, tá? E é um curso que a gente vai estudar um caso prático que aconteceu. Então, vai ficar muito clara essa questão do banco pagador, banco recebedor, PIX sucessivos ali, tá? Então, pessoal, fica aí que a gente se encontra no próximo bloco, tá joia? Um abraço, não sai daí não.